Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Meu nome é Ronaldo Monteiro e nós somos aqui do crontv.com e temos aqui uma noite bem bacana. Nós vamos falar com a autora dos livros, tanto a parte do RES, Operação RES, Conspiração Anunnaki, que é a Anabel Sampaio. Então, nós vamos falar aí da história não contada do Anunnaki em Liu. É isso mesmo, Anabel? É isso. Boa noite, pessoal. Estou aqui mais uma vez para poder discutir alguns temas ainda não muito comentados, né? É um prazer estar aqui. Obrigada, viu, Ronaldo, pelo convite. Isso. Prazer é Espero nosso. esclarecer algumas dúvidas. Não tem problema. Bem, o canal crontv.com é uma produção do Ronaldo Monteiro, que vos fala, e uma produção da Cris de Pascoal. E Sim, esse programa é o sim. Amplie Sua Consciência. É um programa que tem como patrocínio gcompre.com, o guia de compras do seu bairro, e fabricadeempresas.com, onde transformamos os seus sonhos em negócios. Bem, Anabel, me conta um pouquinho aí. Sim. Os Anunnakis são os nossos pais biológicos? Pois é, existe assim o conceito de divindade ficou um pouco distorcido pelas religiões, que aproveitaram a criação do homem para poder ser uma glória, né, para elas, né? Então a gente acaba confundindo o Deus criador, né, e o Deus realmente que é o eu superior, tá? A gente tem que Perfeito. tomar muito cuidado de não estar adorando um Anunnaki ao invés do Deus, porque olha para você ver que contradição, Ronaldo. Uhum. Deus é tão perfeito, como que o homem é criação de Deus se o homem é tão imperfeito? É Não é verdade. verdade? Vai começando aí o contraditório, né? E assim, algum tipo assim, a doutrina de Platão, o Rig Veda, né, que tem 1.700 anos antes de Cristo, já dizia que o homem foi criado por criadores cósmicos, tá? Perfeito. E também assim, o livro de Enoque, de 200 anos, afirmava que quem Uhum. criou o homem foi os Brahmas, e um Brahma, né, que é um ano Brahma, equivale a 3.600 anos humanos. E não foi só isso, né? As escritas cuneiformes da Suméria também falam, né, de deuses que vieram e criar geneticistas cósmicos que criaram o homem, né? E não foi Perfeito. só os Anunnakis, não. Perfeito. Foram outros também que Anabel, criaram o diz homem. pra gente aí quem são os Anunnakis. Os Anunnakis, eles são divindades, tá? Sumerianas, acádias, egípcias, e, na verdade, eles estão, através dos séculos, eles estão no poder do mundo. Eles não foram embora. Eles vieram antes do homem. Eles ajudaram a criar o homem, porque eles são excelentes geneticistas, né? E Perfeito. eles são, assim, alguns são imortais, mas os outros têm uma vida muito longa. Então, assim, um ano para eles, um ano Uhum. equivale a 3.600 anos do homem. Dos nossos. Conclusão, a nossa vida é um piscar de olhos para eles, né? Você já pensou isso? Nossa, é incrível, Então, hein, assim, Ana? eles estão aí, eles não foram embora, eles estão aqui na Terra e eles têm, assim, eles são envolvidos com guerras e religião, são muito envolvidos, e eles precisam do sangue, né? O sangue nosso é uma energia muito intensa para eles. Então, você vê aí, por que tanto sangue derramado nas guerras religiosas, né? Porque Isso isso mesmo. ajuda a mantê-los, né? Por aqui. Quer dizer, é uma alimentação para eles, o gado Sim, é uma humano, né? alimentação para eles. Exatamente, é o Sim, é gado uma humano, vamos alimentação colocar para dessa eles. maneira, né? E eles se alimentam Oi? dos seres humanos, correto? Até pela questão da energia, a questão do Eles fluxo de alimentam de sangue, né? energias, né, do Uhum. ser humano, né? Eles admitem. E eles, assim, alguns deles, eles não reencarnam, tá? Tá? Eles estão aqui, né? Eles monopolizaram o mundo. Eles ajudaram a criar, não são os únicos criadores da raça humana, mas eles Uhum. monopolizaram a humanidade. Então, eles se apoderaram da Terra, tá? E eu vou falar Entendi. isso à Daqui a medida que a pouco, gente for né? conversando. E nessa questão do apoderamento, né, de tomar o controle dos seres humanos, eu estudei um pouco sobre os Anunnakis e, na verdade, eles vieram aqui com um objetivo, né? Foi de extrair minério, não é Sim, isso mesmo?
Eles vieram atrás do ouro, né? O ouro monatômico, que a Terra é muito rica desse minério, para poder fazer uma proteção em torno do planeta deles. E eles vieram há milhões de anos atrás, e eles chegaram na antiga Mesopotâmia, onde eles fundaram a primeira civilização que se tem notícia, que é a civilização da Suméria. Então, eles eram divindades lá da Suméria, né? Até que eles brigaram... Um avanço tecnológico, né? Oi? Não entendi? Eles trouxeram um avanço tecnológico e em algumas Sim, outras áreas, né? Como a muito, matemática, astrologia e tudo mais, né? Sim, tudo. Sim. Eles instruíram a humanidade, né? Perfeito. Quais são os Anunnakis que estiveram envolvidos com a humanidade? Então, na verdade, são vários Anunnaki, mas dois se apoderaram, tá? Que foram as divindades sumerianas. Um deles é o Enki, tá? E o outro Enlil. São dois irmãos. Na verdade, Enki, ele é meio irmão. Ele não é puramente Anunnaki. Há, assim, uma confusão em torno de Enki, porque Enki é filho de Anu e filho de Antu, que é uma reptiliana. Então, ele tem características reptilianas. Enlil, não. Enlil já é puramente um Anunnaki. E o Enlil, ele está vivo, ele está presente aqui. Ele tem, assim, o processo de síntese proteica dele é embasado na molécula de RNA, não de DNA, como nós, tá? E através de uma técnica chamada splicing, ele consegue sofrer uma metamorfose. Então, ele se modifica da forma que ele quer, tá? E ele, assim, ele que é o mais envolvido com religiões e com guerras religiosas. Ele tem o símbolo dele, é aquele arpão, tá? Que a gente encontra até esculpido lá em Paracas, o candelabro de Paracas. Aquele é o símbolo do Enlil. Onde tem esse símbolo, Enlil atuou ali, naquele lugar, tá? E, assim, Enlil, ele foi Nimrod no passado, tá? Nimrod é um personagem bíblico, tá? Que foi neto de Noé, tá? De um patriarca. E ele não foi só Nimrod. Nimrod é uma personalidade muito discutida. Ele também ele foi Ciro II, rei da Pérsia, que governou em 559 a 530 a.C., tá? E não sou eu que estou dizendo que Enlil foi Ciro II. Ele deixou num cilindro que está no Museu Britânico, escrito que ele foi rei da Suméria, foi rei acádio, foi rei da Babilônico e foi rei dos 4 cantos do mundo, tá? E também existe um outro documento que prova que Enlil foi o Ciro II, o Grande. Tem um monumento no Parque Olímpico de Sydney, na Austrália. E nesse monumento, ele se aparece, está escrito Ciro II, mas o monumento é um Anunnaki alado, porque o Enlil, ele é um gigante alado, barbado. E esse monumento da Austrália, o Ciro II se apresenta dessa forma. Tá? Quer dizer, é uma forma de nós aqui, os terráqueos, identificarem a passagem. Sim, na verdade, ele é hermafrodita, né? Ele é hermafrodita. Então, ele pode se apresentar da forma que ele quiser, tá? Ele também esteve muito, assim, envolvido com o Império Romano, tá? E foi ele que divulgou os mistérios de Mitra, tá? Ele, praticamente, que influenciou o catolicismo, sabe? Entendi. Então, assim, ele continua adquirindo personalidades fortes. Então, ele não foi só um rei sumério, acádio, babilônico, não. Ele vem através dos séculos no poder, de alguma forma no poder. Até mesmo porque é uma entidade inteligente, né? Mesmo a questão de ser um mestiço, mas ele herdou... E Enki, por sua vez, Enki, como tem ele é mais reptiliano. Isso não quer dizer que ele seja mau. O Enki, ele foi Osíris no Egito, tá? Ele foi Osíris. E ambos são ótimos geneticistas, tanto que o Enki, com sua irmã Nisso-Sag, montaram o laboratório de fenótipos no subterrâneo da Esfinge. Foi lá que eles fizeram, inclusive, o seu filho Marduk, que é um outro Anunnaki que está por aí e que está envolvido com poder e guerra com o Enlil, né? Fantástico, isso é uma história realmente
bastante interessante. Eu tenho certeza que nossos internautas Sim, aí... a gente vai dar uma resumida, mas tem, se vocês pensarem, tem muita coisa que tem fundamento, né, na nossa história. Exatamente. Mas deixa eu te falar uma coisa. Em seu livro, que é A Conspiração Anunnaki, né, você se refere a uma briga entre eles, correto? E qual seria o motivo dessa briga? Então, houve uma briga muito feia entre os dois irmãos. Tanto que o Enki migrou para o Egito e se tornou o Osíris, né? A briga deles foi o pecado original. Eles tinham lá um laboratório, né, que eles estavam aprimorando os Lulus, que foram os primeiros seres humanos que foram feitos para servirem de escravos nas minas de ouro, né? O que aconteceu com o Enki? O Enki traiu o Enlil. Ele injetou no homem o gene réptil, que deu a nós o instinto de reprodução, de instinto de agressão, né? Tudo isso porque a gente tem um gene réptil, que o Enki, ele colocou no homem. Então, Adão e Eva são os primeiros, não é que são os primeiros homens, primeiro homem, primeira mulher, não, eles são, foram os primeiros a ter o gene réptil de Enki, né? Então, o que aconteceu? O Enki sabotou. Daí tem toda essa história que ele foi expulso do Pará, que o Adão e Eva foi expulso. Na verdade, foi aí que teve começou uma guerra mesmo, uma rivalidade entre os dois, que inclusive o dilúvio foi causado por causa dessa briga e muitas outras ocorrências no decorrer dos séculos, como as pragas do Egito também. Eles estão sempre guerreando os dois, entendeu? E eles tinham um dispositivo que era o... Oi? Oi, não ouvi. Eles são muito poderosos, entidades poderosas, né? Sim, muito poderosos, Tem o disco solar, que aparece em várias religiões e seitas, né, sociedades secretas. Esse disco solar é um protótipo do HAARP, que nós temos nos Estados Unidos. E, assim, é muito poderoso. As pragas do Egito foram provocadas pelo disco solar, né? Porque você viu que tinha uma chantagem ali no Egito. No Egito foi onde começou o Êxodo, né? O Antigo Testamento. Então, aquela briga de Moisés que foi negociar com Deus, tudo ali, tudo que a gente vive hoje, sabe, Ronaldo? Tudo que a gente vive e tudo aquilo que os episódios históricos, tem o envolvimento da briga dos dois. Por isso que eu acabei de comentar, Anabel, como eles são poderosos, né? São seres superiores ao que, na verdade, ele se adentrou aqui no planeta Terra. Por isso que eles fazem todos esses cenários serem bem importantes em todas as épocas em que eles atuaram, não é verdade? Até através dessas brigas, né? Sim, verdade. Sim. Hoje eles estão guerreando. Por coincidência, eles lutam pelo mesmo espaço, pela região da antiga Mesopotâmia. Eles estão ali no mesmo lugar, né, em nome do Estado Islâmico, né, de Hamas, de ISIS, guerreando entre eles, né? Então, tem uma facção, que são os xiitas, né, e a outra facção, que é o outro lado. Então, eles continuam guerreando pelo mesmo pedaço de terra, que é o da antiga Mesopotâmia. Ô, Anabel, uma curiosidade. Qual a relação deles na aparição como vampiros na Transilvânia em 1486? Então, os vampiros, isso aí tem um documento que prova que realmente apareceram os vampiros na Transilvânia, né? Tanto que a Igreja Católica, na época, ela emitiu um documento de caça às bruxas e caça aos vampiros, né? Eu não me lembro agora direito o nome do documento. E o que acontece? Enki, na verdade, Enki e Enlil, eles formaram dois clãs muito poderosos, que tomaram, como diz, destinos diferentes na Terra, tá? O de Enki foi para as montanhas do Cartago, tá? Na Romênia. O clã de Enki foi para essa região, de onde começaram a aparecer os vampiros. Por quê? Enki não tinha uma parte reptiliana, ele não tinha uma parte
puxando para o sangue metalizado, o sangue azul, né, que a gente fala sem oxigenação, que são os do vampiro, de sangue frio, né? Então, eu acho que a aparição dos vampiros na Transilvânia se deve ao clã de Enki que migrou para lá na região. Anabel, qual a relação dos Anunnakis com os patriarcas do Antigo Testamento? Pois é, o clã de Enlil foi a tribo de Judá. Tanto que o símbolo de Enlil é o leão também, tá? Você pode, assim, observar nas figuras da Babilônia, nas figuras da Suméria, sempre tem um leão lutando com um touro. O touro é o símbolo do Enki. O leão é o símbolo de Enlil. Enlil teve muito envolvido, né? Que ele foi Nimrod, então teve muito envolvido com os patriarcas, né? Do Antigo Testamento. E a tribo de Judá, né? Formaram os judeus Askenazi. Enlil trabalhou muito com os judeus Askenazi. Ele aprimorou muito, ele melhorou, fez uma melhoria genética muito grande nos judeus Askenazi. Tanto que 30% dos prêmios Nobel foram ganhos pelos Askenazi, né? Tipo Einstein, vários outros. Então, ele aprimorou. E o que ele fez mais? Tentando preservar a linhagem, Enlil fez com que os Askenazi eles se casassem com os aristocratas orientais, tá? Com os reis, com o pessoal do reinado da Pérsia, onde originou os Khazaris, né? Ou Cabais. Os Khazaris são as famílias mais poderosas do mundo, que coordena a parte monetária, o governo oculto, tá? Rothschilds e outros, tá? Então, vieram de um casamento de Askenazi com a aristocracia oriental, né? Onde formaram os Khazaris, que dominam o governo oculto, tá? Então, como que Enlil? Enlil está infiltrado nesse governo oculto através da linhagem. O que é um clã? Clã é aquele que tem um ancestral comum. E o ancestral do clã é o Enlil. Né? Você tem uma conexão e tanto que o símbolo dos Khazaris, eu estou completando. Peraí, só um minutinho, desculpa. O símbolo dos Khazaris é o leão, tá? Que é o símbolo do Enlil. Né? Oi? O leão sempre aparecendo aí no cenário, né? Sempre apareceram, né? O símbolo dos Khazaris acabou sendo o leão, né? Que é da tribo de Judá, tá? Anabel, fala um pouquinho da longevidade, né, desses seres. A longevidade. Então, você vê que os patriarcas do Evangelho, do Antigo Testamento, eles tiveram vida muito longa, né? Abraão, Matusalém foi o que mais viveu, que foram 969 anos, se eu não me engano. Muita gente atribui isso a uma diferença de calendários, do judaico e o gregoriano. Na verdade, não há essa diferença. A diferença entre os dois é de um dia apenas, passando 280 anos, dá uma diferença de um dia. Então, não consiste numa diferença de calendários. E outra, tem uma passagem que, se não me engano, Gênesis 17, que o Abraão fala, como pode, ele está assustado nessa passagem, como pode Sara ter se engravidado aos 90 anos de idade e ele aos 100, ter um filho aos 100 anos. Tem uma passagem que diz isso. Existe uma capacidade biológica desses seres de ter uma duração muito aprimorados. Perfeito. Muito aprimorados. E vou falar, recentemente, a Universidade de Porto, tá? É o curso de patologia e imunologia molecular da Universidade de Porto. Eles estudaram 3.500 genomas de judeus Askenazi e constataram que realmente possui um fator ali sanguíneo diferenciado. E se vê que Enlil, então, ele queria preservar, né, essa longevidade no homem. Tanto que os patriarcas que ele melhorou, os Askenazi que ele melhorou, né, todos eles têm esse fator de longevidade que o Enki, lá no passado, né, com o pecado original, colocando um gene réptil no homem, queria eliminar, né? E vou te falar uma coisa,
atualmente existem muitos centenários no mundo, tá? Que eles vão mudando de identidade à medida que o tempo vai passando, tá? Por quê? Porque esse é um segredo que faz parte do priorado de Sião, tá? Porque As duas o estão bem clã, relacionadas, né, Anabel? o clã de Enlil, ele acabou originando uma sociedade secreta na França, tá? Que se chama o Priorado de Sião, que foi muito cultuado pelo nazismo, inclusive, o nazismo, Hitler era um askenazi, tá? E ele, tudo para o nazismo era Pérgamo, era Priorado de Sião, eles seguiam à risca os preceitos do Priorado de Sião, que tinha um monte de segredos. Um dos segredos do Priorado de Sião se deve à longevidade, ao elixir da longa vida, que eles chamam de Graal, né? Entendi. É bem interessante. Inclusive, você, como uma exímia pesquisadora, está passando para nós o que nós nem imaginamos, né? Eu não sei se os internautas concordam aí com o que eu estou falando. Pois assim, geralmente eu planejo falar algumas coisas no decorrer de uma entrevista, mas a gente às vezes acaba falando mais sobre uma outra coisa. Deixa eu te falar só uma coisa para completar aí. Alguns reis babilônicos, antes do dilúvio, também tiveram vida muito longa, tá? Então, você viu que em Enlil, o clã de Enlil, a tribo de Judá tinha 74.600 integrantes. Imagina como era grande, né, a tribo de Judá. Então, esses 74.600, né, cada um tomou um rumo para a terra. São os mesmos, o mesmo clã, tá? Uhum. Porém, um foi para o governo oculto, tá? Outros se juntaram ali para as religiões, né? A espinha dorsal das religiões, tá? Uhum. São todas elaboradas pelos Anunnaki. Não só em Enlil, como o Enki, porque o Enki estava na época do Egito, onde nasceu o Êxodo, né? Onde surgiu o Êxodo. Olha, realmente é bem interessante o tema, e vamos aqui continuar com umas perguntas, né? Mas qual é a relação dos Anunnakis, que você comentou há pouco, com o governo oculto, né? Então, o que nós entendemos que existe um controle dessa casta, né, em relação à humanidade, é isso mesmo? Sim, então, o que aconteceu? O clã de Enlil, né, que ele aprimorou os judeus askenazi, e ele também fez o casamento, né, o casamento com os aristocratas orientais, de onde surgiu os Khazaris, né, os Khazaris que originaram, que são os Illuminati, né, são eles que deram essa casta, né, de poder de algumas famílias que governam o mundo hoje através do governo oculto, tá? Então, quer dizer, tem tudo a ver com o Anunnaki em Enlil, né? E tem gente que pensa que o Enlil e que os Anunnaki estão muito distantes da nossa realidade, que nada, né? Tudo que a gente vive hoje é em função da briga dos dois, né? Dos dois, né? São briguentos, hein? Anabel, essa questão do governo oculto, como é que você encara isso? Qual é o teu conceito, qual é a tua visão desse governo oculto, né? A gente sabe que eles estão nas mídias, eles estão na nossa alimentação, eles controlam uma série de questões hoje que são fundamentais para a humanidade, não é isso? Olha, eu vou, assim, vou te falar, eles querem o quê? Que a gente tenha uma vida curta. Na verdade, eles estão contrariando os preceitos de Enlil, porque você viu que a coisa de reprodução, né, a densidade demográfica atingiu um limite que daqui a pouco não vai ter água nem pão para todos, né? Então, você vê que eles trabalham até na nossa alimentação, tá? Para a gente poder, como diz, não ter uma vida muito longa, porque senão, como é que faz, né? Não vai caber tanta gente no planeta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque até a nossa alimentação é manipulada, né, por eles, né? E parece que existe uma... Oi? Nós temos, inclusive, nossos estudos também dos alimentos processados, né? Do consumo de leite, o consumo de carne, né? Então, todos esses pasta de dente cheia de flúor, tá? Para poder deixar, atuar na pineal, né? Para poder deixar a gente com
como diz, uma velocidade mais lenta de pensamentos, de raciocínio e tudo mais. A nossa antena ela fica bloqueada, né? Então a gente não consegue captar outras dimensões, outras frequências, outras vibrações. Então a gente fica praticamente engessado, né, cerebralmente, né? Sim, verdade. E me fala uma coisa, toda essa briga entre esses irmãos, né? Qual é o aspecto disso dentro das religiões? Pois é, na verdade, assim, tudo foi comandado por eles, né? Eles se autotitularam deuses, principalmente em Enlil. Ele acha que ele é o Deus Todo-Poderoso. Por isso que eu falo assim, tome muito cuidado de não estar confundindo você adorando um Anunnaki ao invés de adorar um Deus, um eu superior, né? Porque se você observar o traçado das religiões, hoje mesmo eu estava estudando, né, o islamismo e o cristianismo, tá? Até eles têm o mesmo caule, uma mesma ramificação, tudo parecido. Então, eles esboçaram, tá, um modelo de religião. Por quê? Através de religião é muito mais fácil você governar o mundo, tá? Se você tiver os cordeiros ali, né, e manipular os cordeiros com medo, somente através do medo, você consegue governar com muito mais facilidade um grupo de pessoas. Então, eles colocaram como e assim, Um muito break aí envolvido, na não só o transmissão, Enil, mas o Enki também, né? Hã? deu um break aí na nossa transmissão. Você pode Deu, repetir deu, para nós já o seu voltou, último né? comentário? Pode falar, Anabel. Pode continuar a sua exposição aí para a gente, tá? Então assim, os Anunnaki, as religiões também estão envolvidas, né, com os Anunnaki. Foram eles que traçaram toda essa espinha dorsal das religiões, não só do governo oculto, como religiões também. Anabel, qual que é a sua opinião em relação ao segredo do priorado? Ou seja, qual é o maior segredo que se tem nesse clã? Pois é, as sociedades secretas, elas existem para poder esconder, né, alguns preceitos, alguns ligados ao priorado de Sião. Em minha opinião, um dos maiores segredos do priorado é a longevidade, é o elixir da juventude. Eu escrevi esse livro aqui, que é o Ouro Monatômico, tá? Porque ele é um minério, um dos responsáveis pela longevidade. E não só pela longevidade, não. Ele é responsável. Você não vê que os santos têm aquela aura, né? Iluminada ali, né? Como chama aquilo ali, né? Por quê? Antes, né, não só na Babilônia, na Suméria, eles usavam o efeito de iluminado, tá? E eles adquiriam isso através da ingestão de um minério, tá? Tem uma longa história através do ouro de Ofir, né, que é o ouro monatômico. Quando você toma, né, faz o uso, você adquire esse efeito translúcido mesmo, tá? Porque ele é rico em elementos de transição que tem na tabela periódica, aqueles elementos do meio, tá? Então, um dos maiores segredos do priorado de Sião é esse minério, o ouro monatômico, que foi patenteado em 1988, tá? Pela IBM, com o nome de ORMS, que é Orbitally Rearranged Elements Monatomic. Quer dizer, é o ORMS, que são usados hoje nos trens de Maglev, tá? Lá do Japão, que estão circulando na Europa. Tá? São feitos com esse minério que tem a propriedade do quê? Ele tem a propriedade de levitar. As pirâmides do Egito, elas foram construídas com o uso desse minério, porque ele tem, assim, um spin, ele tem um efeito, né, do spin, dos elétrons que correlacionam, né? Se ele sofrer um processo químico de aquecimento e esfriamento, ele adquire o peso, ele desfragmenta e adquire um peso 56% menor do que o original. Então, o que acontece? A vasilha levita, a vasilha que tem esse minério. E ele é ótimo condutor. Se ele encostar numa pedra que pesa tonelada, a pedra também vai adquirir um peso bem inferior, ela vai levitar.
E foi assim que foi construído, na minha opinião, né, as pirâmides do Egito. Nossa, Tá? fantástico. E é É esse uma mesmo informação bem minério. interessante. Uhum. Oi? Ô, Anabel, na sua opinião, nos seus estudos, quer dizer que os Anunnakis não foram embora? Ou Não, alguns foram embora e boa parte ficou? Como é que é isso? não, eles continuam aqui. E como eu te falei, em Liu, ele foi adquirindo personalidades através dos séculos, né? Papéis dentro da personalidade, porque ele consegue a transformação através da molécula de RNA, né? Pela técnica splicing, ele consegue se transformar. Ele continua atuante, tá? No poder ainda hoje, tá? E o Enki tem alguns documentos, né, que dizem que Osíris foi morto pelo seu irmão, tá? Em minha opinião, Enki, ele vive hoje, ele é o Leviatã, muito citado na Bíblia, o Leviatã, tá? E segundo algumas especulações, ele mora no Mediterrâneo, ele é um réptil, para mim, ele é até assim, o monstro do Lago Ness, sabe? Que já foi comprovado que existe. Todavia, a briga do Enlil continuou com quem? O Marduk, filho de Enki, tá? Então, é uma batalha acirrada que a gente sofre os respingos da crueldade de ambos, tá? E infelizmente, é isso. Ô, Anabel, acho que para as pessoas, os internautas, né, que nos acompanham, essa história ela pode ser muito caracterizada como uma ficção científica, né? Mas eu, pelo menos, tenho uma Como que? opinião de que faz sentido o que você está expondo para nós, né? Mas quais são as histórias, né, que hoje tem pelo mundo que comprovam a existência dos irmãos, dos Anunnakis? Eu entendo que tem muitas dessas histórias, evidências que se passaram no mundo inteiro, né? Mas por que a população ainda não acordou ou não estão despertas ainda para essa realidade desses seres, inclusive, olha, eu acho que a gente, eu acho que a gente está nessa, não todos estão numa vibe que foi manipulada. Olha, para você abrir mão de um preceito, de alguma coisa que você adquiriu com seus pais, com seus avós, né? Antigamente não podia nem questionar nada, né? Muito mais sobre evangelho, sobre religião, não podia questionar nada. Então, a gente sempre teve esse cabresto mesmo, a gente sempre foi manipulado, é assim, 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 e pronto. Agora, você vê que quanta gente, né, está despertando e se interessando pelo tema Anunnaki, né? Antes a gente nem ouvia falar, né? É uma coisa que parece que foi acobertado e pronto. E hoje está aí, a gente está vivendo, nós estamos vivendo a consequência dessa briga terrível, né? Entre Marduk e Enlil, né? E tem muita coisa. Se tem você essa conseguir a percepção, linhagem. Oi? perdão, você tem essa percepção de que as pessoas estão expandindo as consciências, estão entendendo melhor esses processos? Porque eu vejo, pelo menos, e eu e a Cris, a gente conversa muito sobre isso, as pessoas começam a ter um posicionamento mais desperto, né? A gente começa a entender um pouco mais os aspectos da vida e que essa questão da longevidade, a questão de nós termos de volta as nossas habilidades, porque, como você mesmo disse ao longo dessa entrevista, tiraram da gente os recursos que nós originalmente tínhamos, né? Quer dizer, nós temos ainda, mas isso está de uma forma engessada, não é isso mesmo? Sim. Então, assim, nós estamos numa matrix, né? A gente está numa rede ali que segura, né? Que está segurando. Mas tem amigos nossos, né? De fora que estão tentando abrir essas malhas dessa rede chamada matrix. E, assim, muitas pessoas receberam alguns dons, né? Dessa biblioteca que existe de informações, né? Então, estão conseguindo acessar essas bibliotecas com esses conhecimentos para poder divulgar. E eu acho que o caminho do conhecimento é um caminho sem volta. A partir do momento que você escuta, que você tem uma informação, você não consegue ser mais aquilo que você era. É um caminho que ele segue adiante e você vai
vai desconfigurando ou reconfigurando as suas moléculas de DNA. De repente, você se descobre um cidadão melhor, você descobre que você não consegue comer, vou dar um exemplo, uma carne, o apetite que você comia antes, você começa a melhorar, há uma mudança, não só na mente, como também no teu corpo, tá? Você começa a despertar para uma nova consciência. Isso está acontecendo em todo o mundo, né? Nós vemos aí, por exemplo, as indústrias, vou falar só de duas delas, né? A gente fala da Coca-Cola, que veio perdendo o market share, ou seja, o consumo pelo mundo, e eles eu não coloco refrigerante na tentando boca. resolver isso, né? Colocando sucos, comprando fábricas de laranjas. Então, assim, e o outro, a empresa é o próprio McDonald's, que vem sofrendo aí com a diminuição, né, das crianças que não querem mais consumir as carnes, porque elas já vieram, né, as crianças índigo, já têm uma consciência melhor, e os pais respondendo a questão da criança não querer comer carne, o McDonald's está tentando tirar, né? Então, por exemplo, a cor vermelha é uma cor quente, o que faz com que abra o apetite, mas até isso, o McDonald's vem mudando, né, colocando saladas, colocando um fundo mais claro, né, branco, então as mudanças são sutis, mas as pessoas têm que começar a observar que elas realmente estão acontecendo. Você não concorda? Sim, sim, sim. Existe até uma passagem que diz que vai haver separação do joio e do trigo, né? Então, embora seja apenas um terço, né, da população mundial que vai despertar, né? Apenas um terço, bom, eu acho que já é um progresso para a raça humana, né? A gente precisa, todas essas informações que eu estou dando, né, que eu estou passando para vocês, eu acho, assim, que vocês têm que procurar, correr atrás. Se vocês pegarem as linhagens sanguíneas, tá? Somente dessas 15 famílias poderosas, vocês vão encontrar muita coisa. Então, quer dizer, o conhecimento por si, ele começa aqui, eu continuo aqui, mas tem um amplo caminho, sabe, para poder descobrir muito mais coisas. Agora, uma coisa muito importante é acreditar que esses Anunnaki, porque Anunnaki já é a palavra coletiva, né? Esses Anunnaki, eles estão aqui, mais do que nunca, tá? Eles estão guerreando, eles estão, sabe? E a gente tem que tomar muito cuidado no Deus que a gente adora, tá? Tem que tomar muito cuidado e ser principalmente espiritualizada, mais espiritualizada do que religiosa, né? Eu, assim, não nada contra os religiosos, mas... O gancho, a gente tem, eu e a Cris, e todas as pessoas que a gente tem uma relação aí dentro desse trabalho, porque o mais importante é a mensagem, né? E não os mensageiros. Mas o que a gente pode afirmar é que, realmente, as pessoas estão começando a perceber esse governo oculto, os controles. Outra coisa, dos anos 80 para cá, que a gente tem aí, por exemplo, a queda do Muro de Berlim, nós tivemos a destituição dos próprios ditadores, né? Acho que o último tem o nosso venezuelano aí, que está fazendo sofrer aí nossos irmãos, mas tudo isso é um processo, né? Tudo isso é um momento onde vai se culminar nesse despertar consciencial. Então, o crontv.com tem essa finalidade. A Cris já está nessa seara há muitos anos. Eu, de forma tímida, venho fazendo um trabalho que é um projeto chamado Abrir Sua Consciência, tanto que a gente veio desenvolver esse programa aqui dentro do crontv.com, mas o nosso papel é, aos poucos também, ajudar a população, principalmente as pessoas que estão ao nosso redor, a despertarem, não é mesmo? É verdade. E tinha assim, mais uma coisa que eu queria falar de Enlil. Em minha opinião, quem ele é hoje. Vamos lá, por favor, Anabel. Então, em minha opinião, até eu separei, deixa eu ver se eu consigo aqui do meu livro Operação Rezos, né, que eu cito muito sobre isso. Se você comparar, não é aqui, se você comparar as figuras da Suméria, que identificam o Enki e o Enlil. O Enki sempre volta de água, a figura do Oanis, que é um peixe, tudo envolvido com a figura de Enki. E a figura de Enlil, sempre aquele gigante alado, barbado. Você vê, assim, a diferença nas figuras da Babilônia e da Suméria, o Enlil alto, tá?
E, para mim, em minha opinião, ele foi Osama Bin Laden, tá? Uhum. E você vê que tem um mistério muito grande da morte de Osama Bin Laden. Ninguém Tá? Não sabe se é conseguiram, verdade, né? não conseguiram comprovar. E hoje, em minha opinião, Enlil é um dos chefes do Estado, é o chefe do Estado Islâmico, o Abdullah, eu não sei pronunciar o Não, nome dele. eu estou entendendo. E até essa região sempre teve conflito, né? E a gente está falando aí Sim, é a região da é antiga um terço do Mesopotâmia. mundo, né? Sim, é a região da antiga Mesopotâmia. Ali tem como diz, uma guerra, né? Sim, sangrenta, né? Que é Isso aquilo mesmo. que estimula, que dá energia para eles, né? Pois é, e assim, dentro dessa questão, a gente vê esses movimentos no mundo, né? Os ditadores, recentemente, boa parte deles foram tirados do governo, né? Então, esse é um processo também, como você disse, que não volta atrás, é daqui para frente e as coisas vão melhorando, né, aos poucos. E aqui no Brasil não é diferente. A gente vê aí a situação da Lava Jato, que fez com que as máscaras todas caíssem, estão caindo ainda, né? Então, é uma mudança que é dolorosa, mas a gente entende que faz parte do processo. Essa é a sua visão também? Também. Tudo faz parte de um processo. E ainda tem mais uma coisa. Eu acho assim que existem algumas manipulações que querem desviar o homem, a atenção dele, Não, sabe? isso é fato. É fato. É o pão e circo da Roma, Existe. né? É o pão e Sim, circo da Roma, porque, na verdade, a população na época passava fome e, para distraí-los, né, colocava nas é arenas, dava justamente. pão e água, ou pão e vinho, e todo mundo ficava bêbado, todo mundo ficava alimentado, esquecia dos problemas. Aqui no Brasil, a gente pode falar que é o futebol, né? São as novelas, não é nem uma crítica, mas é uma forma de um desvio daquilo que realmente talvez tenha mais importância para as pessoas, né? Não é só reclamar do governo, mas nós temos um posicionamento de uma mudança pessoal, interna, né? Porque as mudanças Sim. coletivas começam com mudanças individuais. Sim. Começa pelos individuais, mas já viu que a gente acaba se encontrando com as pessoas que estão querendo a mudança, né? A gente faz parte de um todo, né? Vem para alguns e a gente sempre junto o meu conhecimento com o seu conhecimento, com o conhecimento de outro, da crise e tal, e a gente vai fazendo um todo, né? Eu acho que é o papel da gente para poder fazer essa evolução, crescer, nos libertar, tá? Desse monopólio, dessa prisão, dessa matrix provocada pelos Anunnaki, tá? Que tem até, eu andei escutando em algumas outras entrevistas, né? Como é feito essa matrix, que é através, tá? Do fator Rezos, né? Que é até o título do meu livro Operação Rezos. Eu explico direitinho como que funciona, né, o silício e o carbono, tá? Como é feita esse holograma para poder manipular e controlar a gente, até os nossos pensamentos, numa onipresença e onisciência de um Anunnaki. Perfeito. O Anabel, essa questão que você comentou em relação a esse apetite, né, desses seres pelo sangue, né, que é essa energia, isso então está totalmente ligado nessa quantidade exorbitante de guerras que pelo menos a gente já estuda, né? Mas o planeta Terra é um planeta praticamente sangrento, porque não, e você observa, né? E você observa quanta briga, quanto mais sangrentas, né? Você vê esse atentado, essas coisas lá na Síria, né? Meu Deus, quanto sangue derramado, sabe? Parece que quanto mais religiosa é a guerra, né? Mais sangrenta ela é, né? Mais sangrenta ela é, né? E, assim, tem uma ramificação muito interessante, sabe, dessa guerra lá. Então, mesmo da Síria, né? E tudo com o envolvimento de, realmente, Marduk e Enlil, né? Que vem por parte de... nós vamos controlar aqui no finalzinho da nossa entrevista e colocar algumas questões que eu acho interessantes. Quer dizer que os Anunnakis, eles não vão voltar para reclamar as suas criações, né? Porque eles fizeram experiências biológicas, né? Através de clones, inclusive, né? Eles são altamente especialistas em clonagem, né? Nessas clonagens, tanto que
pelo menos nos estudos, em algumas coisas que nós olhamos aí dentro dessa questão dos mistérios, né? Essa questão, principalmente dos Anunnakis, mas a mitologia, né? O Minotauro, todos os outros seres, nada mais foram experiências na época que eles fizeram justamente nessa parte biológica, né? Sim, sim. Eles são. Enlil é imortal. Enlil é imortal, né? Então, ele vai estar aqui até concluir seus objetivos, que sei lá quantos são esses objetivos, né? Fazer da Terra um canteiro experimental altamente manipulado, né? Através de religiões e através de governo oculto, né? E o Marduk, por outro lado, né? Que é um Anunnaki, que tem genes de aviãs, de aves, toda uma outra, como que eu falo, genética, né? Também lutando por outro lado, né? Nós estamos no meio dessa guerra aí, sabe? Nós estamos no meio. Eles podem surgir a hora que eles quiserem. Eles podem dar as caras e dizer, ó, eu sou fulano, eu sou o fulano, tá? Eles podem, de uma hora para outra... motivo, Anabel. É questão, ou seja, eles têm esse poder, eles podem se revelar. Por que isso não aconteceu ainda? Quando é que vai acontecer isso? Mas, olha, você quer que eu fale uma coisa? Essas revelações, né, que a gente está tendo, que algumas pessoas estão tendo essa visão, tudo isso, você sabe que eu acho, às vezes, que eles estão permitindo isso, tá? Eu acho que eles estão permitindo isso. Eles já estão querendo se apresentar, eles já têm algum plano traçado, tá? Porque nós estamos tão manipulados, tão, né, que a gente pensa que, não, eu estou adquirindo esse conhecimento. Às vezes, eu penso, sabe, que tem o dedo deles ali atrás, que quer usar a gente até para poder divulgar, sabe, aquilo que eles querem que a humanidade saiba. Eu tenho um pouco de receio sobre isso, entendeu? Mas a questão, Anabel, é que essas informações, até pelo advento da internet, né? Porque hoje, o crescimento de uma comunicação de internet, ela foi bastante exponencial, coisa que não aconteceu nem com o rádio, nem com a televisão. Esse mecanismo permitiu uma comunicação direta, espontânea e num tempo recorde, né? Uma coisa acontece do outro lado do mundo, a gente já sabe praticamente em questão de minutos, né? Então, mas posso abrir um parênteses? Posso abrir um parêntese? Eu recebi muitas ameaças, principalmente há uns 4 anos atrás, né? Eu tive a proteção do DECRAD, que é um órgão contra crimes na internet. Eu estive na delegacia, estive com uma delegada e uma equipe me acompanhando, fazendo inclusive vistoria no meu carro, quando eu publiquei meu primeiro livro, que foi o Efeito Exílio. Lá no DECRAD, na delegacia, tá? Eles puxaram a ficha do IP de que estava me ameaçando, que veio do norte da França. A ficha dele de participação na internet, de grupos terroristas, de tudo, era gigantesca, tá? O que eles me aconselharam, né? Me aconselharam que eu tinha que fechar meu blog e que eu tinha que não publicar não deixar mais o livro correr. Tudo bem. Você sabe que ao longo desses anos, eu tive convite, né, por uma pessoa lá dentro da NASA, me convidou para poder, me ofereceu o setor de curiosidades do Facebook para eu poder escrever, logicamente, em inglês, né, no setor de curiosidades. Eu não tive muito tempo, porque eu sempre escrevo 3 livros ao mesmo tempo. Pois daí, quando ultimamente eu estava no meu blog, toda vez que eu entrava no meu blog, tinha um feed, né, de quem entra e quem não entra. Toda vez que eu entrava, Mountain View entrava no meu blog, parecia que assim, ligava um alarme lá, sabe? Eles entravam para me vigiar. O que tem Mountain View na Califórnia? Tem NASA, e tem Google, e tem uma série mais de coisas, né? De grandes órgãos. Pois agora tiraram o meu blog do ar totalmente, sabe? Anabel, nós estamos quase encerrando aqui a nossa entrevista, tá? Mas essa questão, por exemplo, das grandes corporações do planeta, provavelmente a maioria delas governo oculto, né? Então, Nestlé, né? IBM, enfim, e outros envolvimentos também de judeus, tanto para a parte do bem, uma parte, não digo do mal, mas, enfim, do bem a gente tem aí o Albert Einstein e tantos outros, que são seres que têm uma diferenciação, não é isso mesmo? Que eles sofreram um aprimoramento, eles sofreram
uma melhoria genética para que eles fossem mais inteligentes. Isso é a mão de Enlil, né? Que fez com que os Askenazes melhorou geneticamente, houve uma melhora deles, né? E assim, eu estava vendo com algumas figuras que surgiram aí de longevidade. De repente, eu não vou citar o nome, que é um pouco complicado, tá? Todos essas que estão suspeitando que tem essa longevidade, né, que são centenários, ele surge com uma personalidade importante e depois, alguns anos, ele surge com uma outra personalidade também que faz a diferença no nosso meio cultural, no meio artístico e tudo mais. E todos envolvidos com os judeus askenazes. Ô, Anabel, para encerrarmos aqui, a gente vai agradecer muito a tua participação nessa entrevista. E, assim, é incrível todas as coisas que você disse. Eu tenho certeza absoluta, tem muito mais coisa para a gente explorar, né, através de você. E a verdade, com certeza, ela é muito, muito, infinitamente mais interessante do que a própria ficção, né? As pessoas não imaginam que a ficção que é mostrada no mundo, né, através da parte cinematográfica, pode ser muitas as verdades escondidas, não é isso? Sim, sim, verdade. Eu não ouvi direito. Começou a chover e está fazendo muito barulho. Eu estou com dificuldade para ouvir. Pode repetir, por favor? E, assim, ficam nossos agradecimentos em nome da Cris de Pascoal, né? Ela não pôde estar aqui com a gente hoje, mas eu gostaria muito que eu posso só fazer uma propaganda dos meus livros, tá? Então, os meus livros Operação Rezos, a Conspiração Anunnaki, e esse livro aqui, eu acompanhei uma equipe do maior egiptólogo do mundo, que é o Zahi Hawass, né? Eu estive no Egito e acompanhei de perto, né, algumas escavações e processos de mumificação, né, e tudo, e que trazem fatos inéditos, conhecimentos assim que não foram ainda revelados para a comunidade científica, tá? Meus livros, tanto Ouro de Ofir, como esse, como outros, tá? Estão à venda nas livrarias Saraiva, Livraria Cultura, lá no Sul, na Servo, tá? E também a Amazon, e tem um livro também que está sendo vendido nos países de língua portuguesa, está sendo muito vendido em Portugal e Angola, né? Um deles com 30 mil livros vendidos já, tá? Então, o que eu falei aqui é um pouquinho daquilo que tem nos meus livros, tá bom, pessoal? Se você chegar na livraria e não tiver pronta entrega, é só pedir para o vendedor, ele já olha no computador, pede 2 dias os livros. Bem, mais uma vez, muito obrigado, Anabel. Realmente fantástica aí a tua entrevista. Vamos agendar uma nova oportunidade para a gente falar dos outros livros, né? São temas bem interessantes. E também agradeço aos internautas que agora espero que possam nos acompanhar nessa nova fase, né? Tanto da Cris de Pascoal com a minha colaboração, o Ronaldo Monteiro, que é o crontv.com, né? Conhecendo o sobrenatural. A nossa postura aqui é ajudá-los a contribuir nessa reflexão de tudo que é transmitido aqui no nosso canal. Então, mais uma vez, agradeço a Anabel, agradeço aos nossos internautas e até a próxima. Que a paz, a saúde e a prosperidade permaneçam na vida de todos. Muito obrigado.